E no treino do dia seguinte, normalmente, segundo o Colégio Americano, né, de Medicina Esportiva, o ideal é que seja 48 horas para poder repor esse glicogênio e poder ser utilizado com a ênfase do treinamento resistivo. Então é por isso que normalmente, iniciante, o cara treina um dia e no outro dia você faz um cardio, ou você faz um regenerativo, faz um outro tipo de treino que não venha a desgastar, degradar o glicogênio, porque ele está em fase de recuperação e ele vai precisar do glicogênio no dia seguinte que ele vai realizar um novo treino, um estímulo maior. Então, vocês conseguem até fazer link disso com a questão do sono, da importância do descanso. Então lembra, é importante treinar, volume de treinamento é essencial. Hoje aí toda pesquisa científica equaliza o volume, porque se o volume for mais alto, normalmente aquele protocolo, o método, aquela alimentação vai ser mais funcional para o volume. Só que o sono também é importante. Então esse descanso, essa reposição das reservas energéticas faz com que a gente tenha um funcionamento melhor, uma performance melhor, um rendimento melhor. Então assim, eu falei no início, um pouquinho antes, sobre o gasto energético por atividade. É bem complexo a gente entender quanto de energia, quanto de caloria cada atividade consome, ou até assim, qual tipo de sistema energético o meu corpo está utilizando predominantemente nas minhas atividades, né? É bem complicado, depende de muitos fatores. Coloquei alguns aqui: nível de atividade, a idade da pessoa, o gênero, a própria composição corporal. Acho que é uma coisa interessante que até os próprios nutricionistas usam, que é o consciente de troca respiratória, que você faz a análise da troca gasosa. E aí você tem um valor desse consciente que te sugere que o indivíduo está produzindo energia com mais ênfase ou menos ênfase em determinado sistema. Por exemplo, se o consciente deu um valor 0,41, significa que está predominando o sistema oxidativo. Se der um pouco menor, significa que o sistema oxidativo está 80% e a anaeróbia está 20%, vamos supor. E aí, ao passo que vai evoluindo o consciente, você vai colocando, aumentando a utilização de um sistema de fornecimento de energia em detrimento ao outro. Com isso aí, o nutricionista, por exemplo, pode direcionar melhor o substrato, a se alimentar com substrato que o seu corpo utiliza mais para gerar energia, né? Ou de repente estimular o seu corpo a passar a utilizar outro substrato, né? Reduzindo a disponibilidade de determinado substrato para que o corpo possa estar utilizando outro também. Então isso aí deve ser feito um trabalho em conjunto, né? Não dá para se prescrever uma dieta esportiva sem ter acesso ao tipo de atividade, ao treino que o indivíduo está realizando, né, ao possível gasto energético que esse indivíduo está realizando. E aquela coisa, é por isso que eu estou gostando até que todo profissional de educação física está atuando com uma parceria com o nutricionista. Isso é muito interessante, tanto para a gente quanto para eles. Porque aquela coisa de o personal prescreve daqui, o nutricionista prescreve a dieta de lá, isso aí é balela. O cara vai prescrever em cima de quê? Em cima de quê? Você é um atleta, está treinando com rotina, é um atleta. E a prescrição da dieta está sendo em cima de quê? De uma pessoa comum? Né? Qual tipo de atividade? Você nem sabe, o nutricionista nem tem ciência do que você está fazendo, como é que está sendo essa prescrição? Então essa parceria, esse trabalho de forma conjunta, colabora muito para que o resultado do aluno apareça com mais eficiência, para que alcance esse resultado. Beleza? Então aí, fica a dica já aí. Quando estiver se formando, procura logo um nutricionista para fechar o laço, né? Se estiver começando junto com o nutricionista, já forma essa parceria. É cliente para você, cliente para a pessoa da nutrição. Um vai indicando o outro. Beleza. E a questão da fadiga? Quando é que meu músculo ele vai, já está quase encerrando, quando é que meu músculo ele vai estar entrando em processo de fadiga? Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o meu músculo ele pode existir a fadiga num processo periférico, né, ou num processo central. A fadiga pode acontecer a nível central, sistema nervoso, ou a nível periférico, dentro da própria estrutura muscular. Se tratando do nível periférico, a gente tem uma fadiga no fornecimento de energia, acúmulo de subprodutos metabólicos, como eu dei o exemplo do ácido lático do lactato, né? Ele vai destruir o cálcio, sem cálcio você não consegue controlar, pode estar associado à fadiga. Falha no mecanismo da contração de fibras e alteração no sistema nervoso a gente associa a uma falha central. O que seria esse fornecimento de energia inadequado? Depleção de substrato energético. Se você tem um substrato energético que você consome durante o exercício, esse substrato tende a
a esgotar. Se esgota o substrato e você insiste naquela atividade daquele substrato, o corpo vai entrar em processo de fadiga. Beleza? Por exemplo, eu estou correndo, eu aumento a intensidade da corrida, eu vou estar gerando energia pela via glicolítica, a corrida está intensa. Se eu vou depletar esse carboidrato, né, o que é que vai acontecer? Ou eu diminuo a intensidade da corrida para correr pela via oxidativa, ou eu não vou aguentar mais correr, eu vou fadigar. Compreender? O substrato ele é limitado. Se não fosse assim, Ave Maria, a gente corria, saia correndo aí, passando 3, 4 dias correndo, em intensidade alta, sem parar um segundo. Né? Ou essa fadiga também pode ser neuromuscular, né? Existem vários fatores, a gente vai estudar mais na frente quando a gente fala de treinamento, né? Tem um órgão tendinoso de Golgi que serve como protetor para uma tensão aplicada de forma exacerbada. Então, tem o próprio fuso muscular. Então, a fadiga ela é multifatorial. Existem inúmeros motivos que podem levar ao processo de fadiga. Mas se tratando de bioenergética, o principal dele seria o quê? A ausência do substrato energético, a depleção do substrato energético. Beleza? Em relação ao tipo de fibra, as fibras do tipo 1 são as primeiras a serem recrutadas, né, desse seu leve e longa duração. Então é aquele processo, a gente vai iniciar uma corrida, uma atividade leve, fibras do tipo 1 vão ser recrutadas, sistema oxidativo ativo. Ao passo que a gente aumenta a intensidade do exercício, a gente vai estimulando o fornecimento de energia anaeróbica por ser mais rápido, tranquilo? Porém mais limitado. Em repouso aqui todo mundo. Qual o sistema predominante? Sistema predominante em repouso aqui? Sistema oxidativo, né? A gente não está com atividade intensa para exigir que o corpo, que o nosso sistema forneça energia de forma imediata. Essa energia sendo fornecida de forma gradativa está sendo suficiente. Vou iniciar uma atividade, sistema oxidativo predominando. Aumento a intensidade do exercício, eu vou tendo necessidade de aumento de dispêndio energético, né? O sistema anaeróbio vai ter que passar a realizar essa função de fornecer ATP de forma mais rápida, de forma imediata. Tranquilo? Então o processo acontece dessa forma. Sistema oxidativo, desde que você sai de repouso, ao passo que você vai aumentando a intensidade do exercício, o sistema de fornecimento de energia anaeróbio passa a ser recrutado. Tranquilo? Fibra do tipo 2 de contração rápida produz maior tensão e trabalho, né? No sistema aeróbio ou anaeróbio? Anaeróbio. Beleza? E os dois últimos slides aqui, eles resumem, na verdade, uma síntese do processo que acontece ali com ácido lático que eu já expliquei. Beleza? Ó, exercício intenso de curta duração, qual tipo de via? Exercício intenso de curta duração, qual tipo de via? Qual via? Glicolítica. Né? Glicolítica. Resíduo da via, produto final da via glicolítica fase 1. Antes do ácido lático, piruvato. Beleza? Diminuir a intensidade, deu tempo do sistema oxidativo entrar em ação, esse piruvato vai ser convertido em acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs e formar energia. Mas de repente a atividade continua intensa, não deu tempo, o piruvato vai ser convertido em ácido lático. Ácido lático, liberação de íons hidrogênio, processo de acidificação do tecido muscular. Ácido lático, processo de acidose. Depois do tamponamento, o que é que a gente tem? Lactato. O lactato vai ser utilizado para energia, né? Reabastecimento desse suporte energético. Tranquilo? Essa fadiga neuromuscular que eu já falei pode ser por conta também de redução da acetilcolina. O que é acetilcolina? Neurotransmissor. Neuroreceptor de ligação muscular do neurônio. Exatamente. Cuidado para não confundir acetilcolina com acetil-CoA. Acetil-CoA que está lá no ciclo de Krebs. Acetilcolina é um neurotransmissor. Se você diminuir a produção de acetilcolina, você diminui a capacidade dos neurônios se comunicarem, né? Uma falha de comunicação desse neurônio com a informação de contração muscular
pode gerar inibição da contração muscular, beleza? Então aí seria uma falha do mecanismo nervoso, tranquilo? Hiperativamento ou hipoativamento da colinesterase, que é a enzima que decompõe a acetilcolina, também poderia ser um fator nervoso para neuromuscular, para a fadiga muscular, né? Você pega a enzima que decompõe o neurotransmissor. Ou a membrana da fibra pode ficar com um limiar muito elevado para estimulação. Lembra aí, sistema nervoso que vocês estudaram, para gerar um potencial de ação você precisa atingir o limiar de estimulação do tecido, né? Geralmente esse limiar é de menos 55. Se a fibra estiver muito resistente à ativação nervosa, esse limiar pode ficar mais difícil de ser alcançado, né? Mais negativo ainda. E aí, é qualquer estímulo que vai gerar um novo potencial de ação na fibra? Não. Então, esse limiar ficando muito elevado para a estimulação pode dificultar mais ainda a estimulação nervosa para a ativação do tecido muscular. Tranquilo? Tem um vídeo que fala bem tranquilamente sobre fadiga neuromuscular que o Rodrigo compartilhou, só que a gente foi passar por esse computador aí e não conseguiu transferir o arquivo. E por e-mail também é muito grande. O Rodrigo vai tentar. Manda hoje de noite, pô. Chega em casa. Vai tentar mandar pelo WhatsApp, né? De qualquer maneira, se não conseguir na próxima aula teórica, ou até antes lá na prática mesmo no laboratório, a gente pode rodar esse vídeo só para a gente entender o processo de fadiga, um pouco mais de ênfase no treinamento. Beleza? Então, qual seria duas partes? Não, dá pra mandar, você manda como documento, aí ele vai cheio, é só ter menos de 100 mega que vai. É porque a ideia tá no celular, porque a ideia era colocar aqui, só que chegou aqui a gente tentou. Aí MacBook, pô, aí não reconhece o Android, né? E aí, alguém tem alguma dúvida momentânea aí agora, pra agora? Acabou a aula? Mostra o professor que você está fazendo no meio da aula, professor. Assiste o jogo do Flamengo no meio da aula, pô. É pra perder. Ele tá igual a Diego, Fala ele isso, já mano. tá sentindo o cheirinho, tô doido que ele tome uns pregos, eu quero ver. Ele tá igual o Santos, tá se animando com pouca coisa. A Integre não comando como documento no grupo hoje, basta estar em casa, porque em casa tem uns 25 mega de net, aí dá pra mandar de boa. E aí eu tô fazendo assim, eu dou aula hoje, aí eu mando as coisas.